Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. Capítulo 43. Título: Paulo não tem literalmente nada de discípulo de Jesus. 1. Como se vê, o nosso companheiro Lucas não pode ser mais claro neste segundo volume do seu Evangelho. Paulo, tal como Pedro antes dele, nega sistematicamente Jesus. Apresenta-se como um zeloso judeu cumpridor da lei de Moisés. Desconhece de todo Jesus e a sua revolução antropológica teológica do reinado de Deus. 2. Perante os dois tribunos do Império Romano, respectivamente em Jerusalém e em Cesareia, Paulo nunca se assume como prosseguidor de Jesus. Pelo contrário, Paulo é o grande perseguidor de Jesus. Todo o seu comportamento anda nos antípodas do de Jesus. Lucas é inequívoco. Paulo não tem literalmente nada de discípulo de Jesus. 3. A revelação denúncia de Lucas prossegue nos capítulos 27 e 28, os últimos do segundo volume do seu Evangelho. Neles conta-nos ao pormenor a viagem até Roma e os contrastes entre o tratamento dado a Paulo, judeu cristão e cidadão romano, pelo centurião romano Júlio, e o tratamento dado a Jesus pelo procurador Pôncio Pilatos. 4. O judeu cristão Paulo é tratado com humanidade, entre aspas, esta expressão, pelo centurião romano Júlio. O judeu cristão Paulo é tratado, aspas, com humanidade, fecha aspas, pelo centurião Júlio. E o judeu Jesus é crucificado pelo procurador Pilatos. A viagem é também descrita bem ao gosto da literatura bíblica do judaísmo sacerdotal. Muito atribulada, mas lá acaba por ter um final feliz. Todos chegam sãos e salvos a Roma, graças ao Deus de Paulo. 5. Sim, graças ao Deus de Paulo. Um Deus nos antípodas de Deus Criador abamanho de Jesus. Um Deus milagreiro, como o Deus de todas as religiões, judaísmo e cristianismo incluídos. Um Deus inventado, protetor dos seus crentes, castigador dos maus, premiador dos bons. Um ídolo, denunciado, desmascarado por Jesus. 6. No meio da atribulada viagem de mar para Roma, Paulo, como um bom judeu bíblico, não hesita em inventar a aparição de um anjo. Todas as aparições são invenções, portador de uma mensagem destinada a ele, judeu, na sua qualidade de membro do povo eleito de Deus. E Paulo vai contar essa invenção ao centurião. 7. Diz-lhe em concreto, abrir aspas, esta noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo e disse-me, nada receies, Paulo. Fechou aspas. Deste modo, Paulo fica logo com o centurião nas mãos, pois em ambientes teologicamente atrasados, as pessoas ficam perplexas perante invenções destas. E Paulo não hesita em recorrer a essa técnica. 8. Todo este proceder de Paulo remete-nos para o Deus dos sacerdotes do judaísmo, assassino de Jesus.
um Deus nos antípodas do Deus de Jesus, revelado nas práticas económicas e políticas maiúticas do próprio Jesus, e escândalo dos escândalos, na morte de Jesus na cruz do Império, por decisão dos sacerdotes. 9. Aquela pergunta, grito final de Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Uma pergunta, grito sem resposta, é bem o cume da revelação de Deus Criador à Mãe, praticado, anunciado por Jesus. Sem dúvida, a revelação mais chocante no universo cultural do judaísmo e de todas as religiões do planeta. 10. Semelhante revelação é o cerne da revolução antropológica teológica de Jesus. Uma revelação e uma revolução liminarmente recusadas então e ainda hoje pelos povos das nações caídos na idolatria. Por via delas, Jesus é preso, julgado, condenado à morte e executado na cruz do Império como o maldito dos malditos. 11. Nunca judeus como Pedro, Tiago e Paulo, seguidores do judaísmo messiânico de David, podem aceitar Jesus. Na pegada do rei David, sempre se têm na conta do povo eleito de Deus. Porém, inopinadamente acontece Jesus, o filho de Maria, um Zé Ninguém de Nazaré, e põe tudo em causa, até o Deus dos seus antepassados. 12. Só pode ser um louco e um blasfemo, diz-se. Nunca um profeta fora tão longe. Nem mesmo João Batista, o maior deles, no dizer do próprio Jesus. Mas Jesus, o filho de Maria, não só diz, como ele próprio é, esta revelação e esta revolução antropológica, teológica, para sempre. E os loucos somos nós, se o recusamos. 13. Tiago e Pedro primeiro, e depois Paulo, nunca podem aceitar semelhante revelação, revolução antropológica, teológica, feita a Jesus. Por isso, logo após a morte crucificada de Jesus, como o maldito, fundam o cristianismo ou messianismo davídico, onde Deus continua a ser o vencedor e eles, o seu povo eleito ou igreja. 14. A novidade do cristianismo reside apenas nisto. O povo eleito passa a incluir não-judeus. No dizer do próprio Paulo, já não há judeu nem grego, homem ou mulher, escravo ou livre. Ousado? Não, mais do mesmo. Pois tem de se ser judeu ou cristão, isto é, confessar Jesus Cristo, ler a Bíblia em chave messiânica e recusar Jesus. Termina assim o capítulo 43 do Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.